Certinho? Certinho. Podemos começar? Vamos lá? Deixa o Cláudio falar aí, na hora que ele começar a gravar. Sim, já comecei. Já? Então pode começar, Alexei. Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai apresentar a microoficina de autogestão no tempo. Tá? Essa microoficina ela foi definida com base na avaliação do COFENG de novembro de 2022, que a gente teve apontamento sobre a organização do tempo, certo? Ela será dividida em duas partes. Hoje vamos discutir sobre o nosso propósito de vida enquanto espíritos, né? E na próxima reunião, no dia 17 de abril, vamos ver a aplicação prática dela. Ao final, vamos entregar para vocês o que apresentamos aqui hoje e o complemento de alguns exercícios para fazer ao decorrer, certo? Vamos lá. Essa afirmação de Jesus, né, que nos chega como um alerta para revisar como nós esforçamos para saber identificar as oportunidades de melhorias. Só um instante, o Daisy. Isso. Ok. Essa afirmação de Jesus nos chega como um alerta para revisar como nós esforçamos para saber identificar as oportunidades de melhoria espiritual concedidas por ele ao longo da nossa existência. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como o respeito às possibilidades alheias. Pode passar. Objetivo. Não adianta tentar reempreender grandes projetos se não nos entendermos a nós mesmos, né? Conforme apresentado anteriormente, o objetivo da microoficina é melhorar a organização das atividades cotidianas, tendo como base elementos importantes para fundamentar as decisões que amparam essa organização. O resultado em mais foco nos propósitos individuais e compromissos coletivos do trabalho voluntário. É equivocado a gente dizer que gestão do tempo, quando na verdade só é possível gerir a si mesmo, fazendo isso através de boas decisões e ações. Agora eu vou passar a minha palavra para a minha colega Denise. Boa noite a todos. Aí, para fazer boas escolhas, né, nós temos que nos posicionar como ser, e não somente como encarnado, senão nós iremos perder a nossa a referência de quem somos. No Consolador, na questão 351, nos traz essa pergunta: como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? Nós pegamos um trechinho, né, da resposta, que fala assim: esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Então, nesse trecho, nós vemos o seguinte, que o amor a nós mesmos, ele não é trazido aqui de uma forma egoísta, né? Nós vamos ter que, para isso, fazer alguns sacrifícios, né? Nos iluminarmos e, além disso, muito trabalho. E perseverar para seguirmos o resto. Dentro disso, nós teremos que desenvolver o amor ao próximo, que é muito importante. Né? Pode passar, por gentileza. Aí nós vamos relembrar quem somos. Nós somos seres espirituais, né? Nós somos espíritos, filhos de Deus. Nós estamos reencarnados. E nós temos a oportunidade de desenvolver e progredir. Nós não sabemos o tempo que nós temos de vida, ele ainda é desconhecido. Nós somos movidos por um senso de urgência a todo momento.
mesmo sabendo que o nosso tempo aqui, ele é só um instante, né? Nós estamos aqui só de passagem, como aprendizado, ele vai ter muita importância para o nosso propósito. E o que fazemos deste tempo de vida é objetivar, né? O propósito seria o objetivar a perfeição, corrigir nossas faltas e, assim, galgarmos alguns degraus na nossa evolução. Pode passar. Aí nós temos alguns fatores que dificultam essa nossa jornada evolutiva. E quais seriam eles? Né? Ele é dificultado pelo passado, o futuro e o agora. Por que isso? O passado, ele é conhecido. Nós temos conhecimento, ele é fato, ele já aconteceu. Mas muitas das vezes, nós ficamos ligados a algo bom que nos aconteceu e ficamos remoendo. E muitas vezes, também ficamos focados em algo ruim que nos aconteceu. E quando nós estamos focados no ruim, ele nos traz aquela sensação, né? Nós estamos apegados àquela sensação, criando assim a depressão, né? Nós vamos ficar tristes e isso vai nos impedir de continuar crescendo, né? E outra vez o futuro aqui, igual está falando, é um mistério. Muitas das vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Nós podemos projetar o que fazer, como será, como que queremos que seja, mas a gente nunca vai ter a certeza que realmente vai ser como a gente quer. Porque o futuro, ele é um mistério. Hoje nós estamos aqui, no momento presente, né? Mas o futuro, a gente não sabe o dia de amanhã, se estaremos encarnados ainda, ou se já estaremos no plano espiritual. A próxima semana, então, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ficar focado no presente, no agora, que é a nossa realidade. É o que nós temos de concreto, né? É o que nós temos para efetivar a nossa gestão no tempo. Como que a gente vai aproveitar esse tempo melhor? É no agora, pois aqui nós iremos construir o nosso amanhã. Nós vamos ter os objetivos, nós vamos traçar objetivos e metas para alcançar. Nós, igual, por exemplo, a gente está aqui hoje, nessa oficina. Será que a gente está aqui mesmo? Ou nós estamos focados em outras coisas? Então, isso é muito importante, a gente se situar neste momento. Porque senão a gente vai ficar iludidos, ansiosos e apegados, né? Então, a gente vai ver que o agora é onde podemos concentrar nossas forças, né? A nossa realidade é o hoje. É igual eu falei, as nossas atitudes no hoje vai projetar um futuro melhor, com certeza. Então, quando a gente entende que o momento é o agora, nós vamos poder aproveitar melhor as nossas oportunidades. A gente entende que força iremos construir para sustentar as nossas atitudes renováveis. Mas isso tudo é no agora. Pode passar, por gentileza. Aí vem a pergunta, né? O que a gente precisa fazer para atingir esses objetivos? A primeira parte é o autoconhecimento, é a gente se conhecer, né? Sem máscaras, sem pôr panos quentes, né? Sem sermos benevolentes com a gente. A gente tem que ser benevolente com o outro, mas com a gente tem que ser franco. Porque isso vai nos possibilitar... Licença, peraí, só um minuto. Engasguei. Isso vai nos possibilitar conhecer as nossas forças, as nossas fraquezas, né? E assim a gente vai conseguir identificar as nossas oportunidades, né? O que vai nos melhorar, o que nós vamos fazer para atingir os nossos objetivos, né? Intelectualmente e moralmente. Nós podemos sempre seguir, nós devemos sempre seguir
o nosso modelo maior, que é Jesus. Pode passar, por gentileza. Então, gente, A Cláudia, esqueci. Achei que tinha mais um meu. tudo bem, Denise. Então, gente, a partir desse aprofundamento que a gente traz aqui como uma necessidade, né, de empenho maior, a gente pode realmente avaliar aquilo que deve estar no topo da nossa lista de prioridades, né? Tendo essa lista de prioridades, a gente pode então ter mais segurança e direção para detalhar que tipo de estratégia, que tipo de plano a gente vai elaborar para concretizá-los em nossas vidas. Se a gente simplesmente se entender como uma pessoa encarnada que tem ali, sei lá, 100 anos de vida, a gente não vai ter condição de elaborar os planos que são necessários para o ser, né? Então a gente está trazendo justamente isso para resgatar quais são esses objetivos, quais são essas propostas que intimamente nos realizam, né? Através de uma lista priorizada, a gente faz os planos, estabelece ali alguns objetivos e marcadores, né, que vão nos orientar nas nossas atividades, e aí então a partir disso a gente consegue escolher ações mais alinhadas à nossa felicidade, né? Porque elas vão caber dentro do dia, a gente vai ter condição de realizá-las, e a gente sabe que tudo aquilo que a gente constrói no dia a dia é o que vai sustentar a gente lá na frente, porque esses valores, métodos e propósitos, eles só são sustentados por aquilo que a gente faz, né? Então, se a gente conseguir encaixá-los no nosso dia, a gente tem melhor condição de lá na frente conquistar algo bacana. Pode seguir? Então, sem espírito, a gente mais ou menos já tinha traçado algo desse direcionamento, né? Porque a gente sabe que o nosso plano reencarnatório, a gente tem ali uma opção de pincelar algumas coisas que a gente quer passar. Então, quais são esses desafios que vão nos impedir a realizá-los, né? Como Paulo disse aos Filipenses, prossigo para o alvo. Que alvo é esse, gente? O alvo é o amor, né? O amor que a gente precisa construir em nossas vidas através de muitas maneiras, né? Porque não é de uma forma simples que a gente vai conseguir abarcar toda a profundidade que esse sentimento deve nos trazer. Pode avançar? Então, o amor e a justiça de Deus, eles se concretizam ou se expressam, né, na nossa vida através de muitas formas, né? Então, nós como espíritos, a gente tem lá o apoio dos nossos mentores, dos nossos guias, falando assim, olha, a gente vai nessa direção, nessa encarnação. Então, a gente já começa aí com uma proposta de cuidado na biologia do corpo que vai ser emprestado para a gente para as atividades reencarnatórias, né? Falar assim, ó, esse corpo aqui, ele está previsto durar tanto tempo, né? A gente recebe também o apoio da família e dos amigos, né? Que vão caminhar aí conosco para nos sustentar intelectualmente, moralmente, emocionalmente, né? A gente tem aí um lugar na Terra que nos acolheu, né? E vai nos permitir aí viver em sociedade, viver dentro dos campos acadêmicos, profissionais, de forma que a gente consiga se expressar e obter, ainda que não seja uma felicidade profunda, mas uma felicidade de viver entre os nossos irmãos, né? Então, assim, cada uma dessas coisas de uma certa maneira, está influenciando as nossas decisões diante do tempo, com maior ou menor impacto aí na nossa felicidade, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, certo? E são elas que compõem esses desafios para a gente viver bem. Pode seguir? Então, se tudo tem
seu tempo e há um tempo para todo propósito, o que a gente pode extrair disso? A gente pode extrair disso que a gente precisa exercitar a paciência para entender que alguns projetos eles têm uma cadência diferente, equilíbrio, para a gente saber dosar. Ó, agora eu preciso de empenhar com um pouco mais de energia nesse projeto aqui, porque ele está com o tempo acabando, né? Nesse outro eu posso dar uma delegada aqui para alguém me dar apoio, ou então agendar para a próxima semana, né? Então, André Luiz, no livro Sinal Verde, fala assim, olha, toda realização é feita pouco a pouco, né? Então, esse sentimento de ansiedade que a gente vive nesse mundo tão corrido, a gente precisa voltar e se centrar e entender a questão da paciência e do equilíbrio para a gente poder fazer melhores decisões lá na frente, né? Pode seguir? Então, a gente recebe o dia verdadeiramente como a bênção que Deus nos empresta para a continuidade dos nossos propósitos, né? É difícil a gente projetar, nesse ano inteiro vou fazer isso, isso e isso. Muitas coisas mudam. Agora, se eu falar assim, amanhã eu vou fazer isso, isso e aquilo outro, está muito mais fácil de assimilar dentro da nossa capacidade de compreensão das coisas, né? Deus sabe que nós somos pequenos, então ele colocou o dia ali para, digamos, caber dentro das nossas possibilidades, de forma que a gente consiga executar ações que são realmente factíveis, né? E não simplesmente, eu vou correr 50 quilômetros amanhã. Não é assim que vai funcionar, porque a gente não tem esse limite, a gente não teve o preparo, né? Então, o dia é essa escola onde a gente vai treinando as nossas habilidades para poder gerenciar o tempo, certo? Pode seguir? Então, o dia, ele não se repete? O que isso traz para a gente? Ele traz para a gente que ele, de certa forma, é uma escola para a gente refinar tudo aquilo que a gente aprende com relação a planejar, com relação a executar, e algo que é muito pouco feito, mas de extrema importância, é revisar aquilo que a gente fez. A gente, eu conquistei o título da faculdade. Eu fiz a campanha do Alto de Fé. Eu fiz aquilo. Mas será que a gente revisou o quanto que a gente se desviou ou o quanto que a gente podia ter feito algo melhor para nas próximas vezes fazer aquilo com mais segurança, com mais fraternidade, com mais amor empenhado, né? Então, o dia é essa oportunidade da gente refazer, exercitar a disciplina, né? Começar agradecendo porque é uma nova oportunidade, trabalhar no planejamento para que a gente, se for errar menos, né? Trabalhar e revisar, né? Antes de descansar para a gente ter um bom repouso, né? Então, pode avançar. Aí, essa telinha é um spoiler, tá, gente? É porque na próxima oficina a gente vai discutir um pouquinho desses planejamentos, mas em propostas maiores, né? Eu vou pegar um projeto, e o que eu faço com esse projeto? Ele é grande, então eu vou quebrar ele em partes, até a gente conseguir encaixar ele nos nossos dias, de forma que, efetivamente, então a gente tenha os dias mais seguros, porque a gente conseguiu fazer as atividades necessárias neles, e a gente tem os meses, os anos e todos esses projetos de vida respeitando o equilíbrio e as nossas reais potencialidades. E agora eu passo para a Deise para ela falar um pouquinho mais de como aproveitar o dia. Vamos lá. Então, dando continuidade, né, sobre o dia, é interessante a gente observar que o nosso dia é tomado de circunstâncias, atividades ou temas maiores, como
o momento do descanso, que a gente precisa refazer, atividade profissional, ou alguém ainda está estudando. Então, é interessante quando a gente divide o dia em 24 horas e a gente entende como que o nosso dia está, como que as nossas atividades estão alocando as horas desse dia. E assim, a gente pode fazer as escolhas mais assertivas dentro da nossa proposta enquanto ser, né? Enquanto pensando na nossa missão aí, enquanto ser imortal, né? Aquilo que eu vou escolher para eu fazer no meu dia é importante, está contribuindo para essa minha caminhada, para essa minha evolução. Então, é onde que a gente deve exercitar, né? Isso com todos os dias, fazer, né, uma planilha, separar para todos os dias, como a gente tem, por exemplo, o Google Calendar, e entender como que a gente está ocupando o nosso dia. E aí a gente vai colocando aquilo que é importante para nós. Mas é importante a gente observar que não é somente fazer esse planejamento. A gente tem outras interferências que vão contribuir para a gente fazer a execução dessa gestão mesmo do nosso tempo, que seriam algumas limitações que a gente possui no nosso dia. Se nós olharmos, às vezes no nosso dia a gente não está na hora das nossas atividades totalmente com energia 100%. Né? Então, às vezes, de manhã eu tenho mais disposição, então eu produzo mais. Então, é onde que eu posso focar de fazer uma tarefa ali que é mais complicada, que eu tenho que fazer preciso de raciocinar mais sobre ela. Às vezes, a minha hora de energia é mais à noite, ou é mais de tarde. Então, com isso, a gente vai administrando qual atividade a gente vai colocar em cada parte do dia. Nós temos ainda interrupções, imprevistos, que a gente não está na nossa agenda, no nosso dia. Então, a gente tem que pensar nesse tempo, a gente tem que deixar um tempo livre para a gente entender onde que a gente vai alocar esses imprevistos ou deslocar atividades para a gente poder fazer esse encaixe no dia, para fazer essa gestão. E essas interrupções, assim, podem ser imprevistos, mas também são interrupções que a gente tem no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, uma mãe que tem que levar os filhos, né? Os pais têm que levar os filhos para a escola, então eles sabem que de repente de manhã eles vão estar mais atribulados, mas de tarde vai estar mais tranquilo. Então, tudo isso vai fazer com que a gente entenda a nossa capacidade real de trabalho, ou a hora que eu vou ser mais produtiva. E com isso, a gente vai poder falar assim, não, eu posso pegar uma tarefa voluntária que eu vou dar conta de resolver em tal horário. Então, por isso que a gente precisa de entender nós, enquanto seres, né, no autoconhecimento, junto com o nosso dia a dia, com a nossa vida, para a gente saber aquilo que realmente é importante. Porque se eu não souber se aquilo é importante para mim ou não, se não souber se isso é importante, eu vou estar enchendo a minha agenda de atividades e às vezes elas vão estar só drenando a minha energia e não vão estar contribuindo aí de alguma forma mais assertiva. E seguindo, a gente tem essa matriz aqui também que deve ser exercitada na aula 2, né? Na parte das atividades, que vai ser a finalidade da aula 2, mas só para trazer para vocês o entendimento dessa matriz de Eisenhower, ela mostra para a gente como classificar as nossas atividades e as circunstâncias dos nossos dias. E é interessante observar que a gente tem que focar no que é importante e o que é urgente para a nossa vida. Importante é aquilo que faz parte da nossa caminhada, que é importante para a nossa caminhada enquanto ser espiritual. E urgente é aquilo que tem data para acontecer e nós precisamos de resolver. Então, olhando essa matriz, a intenção é que a gente foque nas atividades que estão acima dessa linha horizontal, que é as atividades A e B, que são importantes e urgentes. As demais, a gente vai tentar delegar ou eliminar, porque elas não vão fazer sentido. Então, mais uma vez, se a gente não entender aquilo que é importante para a gente não vai conseguir tomar essas decisões. E eu vou passar a palavra agora para o Alexei. Aconteceram falhas ontem, há falhas hoje, e ainda acontecerá muitas falhas. Isso é inerente à nossa condição de imperfeitos. Exercitemos, então, a humildade. Então, vamos exercitar a fraternidade com o próximo? Vamos exercitar a tolerância, a benevolência e o perdão com ele? Quem é o nosso próximo e mais próximo? Nós mesmos. Exercitamos, então, o perdão. Pessoal, agora eu passo a palavra para minha colega Daisy.
Então, finalizando, né, é uma microoficina, realmente é um resumo que a gente tem de uma oficina maior, mas o intuito desse trabalho, né, a gente está fazendo essa primeira parte, depois nós vamos fazer a segunda, é para que a gente, dentro do nosso dia a dia, a gente possa focar nas atividades, né, voluntárias que nós abraçamos e cumprir, né, se eu aceitei estar numa tarefa, então, que a gente siga com ela, desenvolvendo e cumprindo até o final. Então, para isso, a gente vai organizar as nossas atividades, a nossa vida, para falar, não, eu posso abraçar essa tarefa e eu vou cumprir, né? Então, é importante a gente olhar as definições de urgência, importância e prioridade. Prioridade são critérios, né, que a gente vai elencar entre as atividades importantes, mas aí, na próxima oficina, microoficina, a gente conversa mais sobre isso. E a gente vai deixar para vocês uns para-casas, está lá no PDF, para vocês preencherem a linha da vida, fazer aquela análise SWOT que a Denise trouxe e escrever visão, missão e propósito de vida, que está lá no OKR. Ok? E a gente só deixar aqui, só mostrar para vocês que são esses gráficos aqui, para vocês depois preencherem. E seria isso.